Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade ao seminário cearense Acidente de Trabalho, Prevenção e Tutelas de Urgência, daremos início à palestra Tutela Inibitória na Prevenção de Acidentes de Trabalho, que será presidida pelo excelentíssimo senhor Juiz do Trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonato, diretor do Fórum Trabalhista do município de Maracanaú e gestor regional do programa Trabalho Seguro, que se fará acompanhar do palestrante, excelentíssimo senhor Juiz do Trabalho Guilherme Guimarães Feliciano, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, São Paulo. Boa tarde. Antes de apresentar o Dr. Guilherme, cabe duas comunicações. Este evento está sendo transmitido via internet pelo Cinturão Digital do Estado do Ceará. Todas as cidades do Estado do Ceará que pertencem ao Cinturão Digital, mais o SESI, Secretaria de Saúde e a Escola Técnica do Ceará estão transmitindo ao vivo esse evento. E também esse evento de nossa ciência é o primeiro evento carboneutralizado realizado no Ceará. Ou seja, é um evento ecologicamente correto. Todo esse nosso movimento, todo o nosso consumo, toda a energia gasta em passagens aéreas, transporte, papel, água, ela foi calculada e será compensada com a plantação de 180 árvores no dia 3 de setembro, numa lagoa, no município de Maracanaú. Essa é Esse é um diferencial. Mas vamos ao principal. Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, professor da Faculdade de Direito da USP, livre docente em Direito do Trabalho e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, juiz de trabalho titular da Primeira Vara do Trabalho de Taubaté, doutorando em Ciência Jurídica pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, coordenador do curso de especialização em Direito de Trabalho e Processual da Unitaú, presidente da Amatra 15, gestão 2011-2013. Professor, a palavra é sua. Eu peço licença para falar em pé, cacuete de professor. Bom, meus senhores, minhas senhoras, uma boa tarde. Me reservaram o prazo de 50 minutos. Quem me conhece sabe que há um grande perigo em me dar prazos
muito longos, de tal maneira que eu vou, de fato, tentar fazer em meia hora, porque daí, provavelmente, eu farei em 50 minutos. Então, isso aqui já está marcado, e o nosso tema é esse que está aí, né? Eu conversava agora com o desembargador Sebastião, e dizíamos da importância de que estas tutelas especiais, que já existem há um bom tempo no ordenamento, sejam, de fato, utilizadas pelo operador do direito do trabalho, e me permitam usar essa expressão que muitos não gostam, né? Então, não apenas pelo juiz do trabalho, mas, sobretudo, pelo advogado trabalhista, né? O procurador do trabalho, o membro do Ministério Público, geralmente está mais afeito a estas coisas, né? Muito particularmente o MPT, digamos, se abeberou mais rapidamente nesta nova realidade e rapidamente assimilou o novo modelo de tutela, que, eu digo aos senhores, vem já da própria principiologia da Constituição de 88. A Justiça do Trabalho, um pouco mais antiga, né, embora a mais nova de todas, se considerarmos que a Justiça Federal nasce, de fato, no início do século XX, e depois é recriada em 66, né, a Justiça do Trabalho é a caçula das justiças. Nada obstante, tem já o seu tempo, tem já a sua estrada, e, como toda instituição, tem a sua inércia, e precisa de um certo tempo para assimilar novidades. Mas, volto a dizer, esta crítica não serve só à Justiça do Trabalho. Aliás, eu diria até serve menos à Justiça do Trabalho. E serve, sobretudo, a quem leva as demandas à Justiça do Trabalho. Também dizia agora, com os colegas juízes no almoço, geralmente, tenho certeza que a experiência dos senhores é essa também, geralmente quando um sindicato de trabalhadores leva questões coletivas ao conhecimento da Justiça do Trabalho, leva-as numa perspectiva indenitária, leva-as numa perspectiva monetizada. Então, vejo várias vezes o sindicato ingressando, isto na minha jurisdição, com ação civil coletiva para obter os adicionais de insalubridade que não foram pagos aos trabalhadores durante certo período. As horas extraordinárias que não eram pagas aos trabalhadores, que se trabalhavam em turnos ininterruptos de revezamento, mas eram remunerados à base de 8 horas e não de 6. Vejam, em todos esses casos, obviamente, está em jogo o que há de mais fundamental, que é a saúde do trabalhador. Todos esses problemas dizem com o meio ambiente do trabalho, dizem com o equilíbrio laborambiental, é uma expressão que eu gosto de utilizar. Mas a perspectiva, geralmente, é monetista. Pede-se a indenização. Quando o ideal, até pelo que já vimos até aqui, seria pedir, antes de mais nada, a prevenção. Ou, quando o mal já estiver estabelecido, a remoção do ilícito. Aqui é que o direito do trabalho começa a se imbricar muito seriamente com o direito ambiental. Aqui é que nós começamos a perceber como princípios clássicos do direito ambiental, como prevenção e precaução, fazem todo sentido no direito do trabalho. O foco deveria ser prevenir o dano. Prevenção. Mesmo na incerteza científica. Princípio 15 da Declaração do Rio de 1992. Este é que é o princípio da precaução. A prevenção é uma ideia que remonta à Conferência de Estocolmo, a primeira conferência sobre meio ambiente humano, 1976. Há um passo qualitativo na Rio 92 e se passa a falar em precaução, ou seja, mesmo em situações de incerteza científica, deve prevalecer a situação menos impactante para o meio ambiente humano e para a pessoa humana por consequência. Os jusambientalistas, porque são juristas, e como todo jurista sempre tem uma certa queda por latinismos, já utilizam essa expressão aqui, olha, indúbio pro natura. Se os senhores pensarem bem, vão se lembrar de algumas situações
que ilustram bem isto. Há coisa de 10 anos, quando se começava a inserir no mercado brasileiro o alimento transgênico, e naquela época a soja transgênica, a soja Roundup. Vão se lembrar que um juiz federal, em uma medida liminar, proibiu a Monsanto do Brasil de cultivar esta soja transgênica enquanto não houvesse um estudo mais alentado sobre as possíveis consequências desta soja para o entorno, para o ecossistema de entorno e para o próprio consumidor. Tanto é que quem moveu a ação foi o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Mas não havia nenhuma segurança de que aquilo traria danos ou geraria algum desequilíbrio ecossistemático. Porém, também não havia nenhuma certeza de que não haveria dano. E, na dúvida, resolve-se em favor do meio ambiente. À época, vejam, 10 anos, eu escrevi um artigo dizendo isto, porque criticou-se muito esse juiz federal, estava atravancando o progresso do país. Pelo contrário. Sim, mas o que isto tudo tem a ver com o seu tema? Tem a ver porque todos esses paradigmas caem aqui como luvas. O que o Supremo Tribunal Federal discute hoje em tema de meio ambiente do trabalho? Inclusive com a participação da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da ANAMATRA, como amicus curiae. A questão do amianto. A proibição plena ou não da produção com amianto. E aí há aquela discussão que os senhores conhecem, do amianto cinza, do amianto branco, a possibilidade de haver um amianto menos agressivo para o organismo, e este poderia ser objeto da indústria, etc. Mas o fato é que, enquanto se discute, a rigor, a atividade não está proibida. Mas se há uma dúvida razoável, não parece ser exatamente o caso de, na dúvida, preservar-se a pessoa e não a atividade econômica? Preservar-se a pessoa e não a atividade econômica. Seria uma hipótese perfeita para se aplicar o princípio da precaução, no âmbito da incerteza científica, no direito do trabalho. Mas me parece esse argumento terminou escapando ao ministro relator, que não se fiou nesta ideia, embora eu entenda que no final terminarão entendendo que de fato trata-se de uma dessas atividades em que não há outro caminho, deve ser de fato abolida do mundo econômico. Isto parece ser muito gritante, muito radical, mas não é. Temos de ter sempre em conta, e aqui não comecei ainda a falar do direito processual, estou falando do direito material que informará tudo o que eu direi a seguir. Temos de ter em conta que a Constituição traz apenas uma antinomia aparente, quando no artigo 7º, ao mesmo tempo em que fala de adicionais de remuneração para atividades insalubres, perigosas e penosas, também fala da redução dos riscos inerentes às atividades, etc. Porque para um leitor mais incauto da Constituição Federal, poderia haver a seguinte conclusão: bom, estão aqui presentes as duas possibilidades, então cabe ao empregador, cabe ao agente econômico decidir o que fazer. Ele decidirá então se investirá para reduzir os efeitos do agente agressivo e, eventualmente, inclusive, neutralizar a insalubridade, por exemplo, ou eliminar a penosidade, ou então ele optará por pagar os adicionais de remuneração. Mas essa é uma leitura equivocada. Axiologicamente, o eixo de significado da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. Portanto, a leitura correta é: todo investimento, todo esforço, toda evolução tecnológica deve caminhar para a redução dos riscos, tendente à neutralização.
E apenas naquelas atividades econômicas que são necessárias à modernidade, que são, digamos, essenciais ao nosso modo de vida, e que ainda não admitem, pelo atual estado da técnica, a neutralização do risco, do caráter agressivo da atividade para o homem, apenas nesses casos é que o constituinte originário transigiu, consentiu com o pagamento de adicionais de remuneração. Esta é a ideia. Porque a partir desta ideia, inclusive, se reconhece que normativamente, por uma leitura correta da Constituição, qualquer empregador, qualquer agente econômico deverá sempre adequar a sua atividade econômica e o seu parque produtivo ao estado da técnica. E quantos casos já não julguei assim? Falava aos senhores do foco subvertido aqui, de sindicatos de trabalhadores que insistem na monetização e se esquecem da prevenção, que é o aspecto fundamental em direito ambiental do trabalho, prevenção e precaução, como em todo o direito ambiental. Minha jurisdição, Taubaté, cidade industrial do estado de São Paulo. Eu tenho lá Volkswagen do Brasil, Ford, tenho lá Uzi Minas, tenho lá LG, tenho lá Alstom. Grande parte do meu volume processual é exatamente de ações de indenização por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Perguntem-me quantas ações coletivas eu tenho tramitando na minha unidade para prevenir o dano ou para remover o ilícito. Entendam aqui o desequilíbrio laborambiental. Direi aos senhores que neste momento, do que tenho conhecimento, uma, movida pelo Ministério Público do Trabalho. E me permita, doutor Carelli, às vezes até o Ministério Público do Trabalho demonstra uma certa inabilidade para lidar com o instrumento. Vossa Excelência dizia que, mas a juíza indeferiu a petição dizendo que o juiz não pode determinar a empresa que cumpra a lei. É óbvio que o juiz pode determinar à empresa que ela cumpra a lei. Mas o que por vezes se vê é que o pedido deduzido é simplesmente uma reprodução da lei. Então pede-se ao juiz que faça a empresa cumprir o seguinte, e ali elencam-se os artigos da lei. É claro que se isto cai comigo, para mim eu tenho ali um panorama esplêndido de criatividade. Se o procurador do trabalho não me disse como, serei criativo e direi eu. Mas nem todo juiz pensará assim. Então, há que se amadurecer o uso desses instrumentos. E é para isto que a nossa conversa servirá. Então, vejam os senhores, eu já devo ter falado meia hora, isso aqui era a introdução, mas tudo bem. Esse aqui embaixo sou eu. Isto aqui é o que eu gostaria de falar com vocês. Mas vejam que beleza, a introdução já foi. Bom, acho que não vão conseguir ler isso tudo aqui, mas então eu vou resumir. Vimos até aqui que, infelizmente, por esta falta de maturidade, e aqui volto a dizer, coloco todos no caldeirão, advogados, magistrados, procuradores, este é um instrumento que tem que ser amadurecido, e a melhor maneira de amadurecer é o uso. Nós temos que necessariamente verificar um incremento da utilização destas ações de natureza preventiva e destas ações de natureza inibitória. Isto é que nos trará esta maturidade institucional, em todos os campos. Mas é claro que aquela visão de mundo que nós herdamos do que dizia o professor Ovídio Batista, também o professor Eros Grau, do chamado processo legal formal, do processo moderno, do processo que nós herdamos
das revoluções liberais, este modelo tem uma relação de estranhamento com esse tipo de tutela. Porque este modelo, e aqui reproduz o Ovídio Batista, em uma obra excelente que recomendo aos senhores, se chama Processo e Ideologia. Este modelo espera que o juiz seja aquele juiz liberal, aquele juiz pensado ao tempo das revoluções liberais. E que juiz era este? Um juiz que refletia o caráter primeiro do Estado que ele apresentava. Estado mínimo. Vão se lembrar que, sobretudo na perspectiva econômica, uma das ideias que passa a agraçar a partir daquele momento histórico é a ideia de que o Estado tem de ser mínimo, ele tem de interferir pouco nas relações individuais. É o famoso Estado gendarme. É um Estado que servirá apenas para garantir a soberania, proteger as fronteiras do Estado moderno que nasce, e internamente garantirá a ordem pública. E nada mais. O que o Estado tem a ver com o contrato? Esta era a visão liberal. E aqui estamos falando, bem ou mal, de contrato de trabalho. Então, esta visão liberal traz ao juiz do trabalho um legado que não lhe pertence, mas que muitas vezes lhe é imposto até em uma perspectiva preconceituosa. Você é paternalista, você é ativista, então você não é um bom juiz. Por quê? O que é o bom juiz? O bom juiz é, como dizia Montesquieu, la bouche de la loi, a boca da lei. Que Ovenda, não é isto? Que dizia que Ovenda? Jurisdição, dizer a vontade concreta da lei. Ou seja, você, juiz, é um autômato. A sua sentença não tem vontade própria, você reproduz a vontade da lei. A lei, meus amigos, é uma abstração. A lei é produto de um momento histórico. Ela tem de ser vivificada pela interpretação. É assim no mundo todo. E quem faz essa interpretação, por excelência, é o juiz. Por isso dizem os autores anglo-saxônicos, judge made law, o juiz faz o direito. A partir da lei, obviamente, há parâmetros. Mas não é sequer possível imaginar um juiz que faça valer a vontade concreta da lei, seja lá o que for isto, a vontade histórica do legislador. Na Anamatra lidamos lá diuturnamente com o Congresso Nacional e percebemos que, às vezes, algumas coisas vêm até por acaso. São acidentes do processo legislativo que terminam em uma certa redação, que depois o jurista tenta explicar. Aquilo é um colegiado. Como saber a vontade histórica de um colegiado? Isso é psicologismo judiciário, então é óbvio que não é isto. Mas é óbvio que o juiz, quando decide, coloca ali também a sua vontade. E na sua vontade estou dizendo, inclusive, todo o seu cabedal cultural, quem ele é, as experiências que ele traz, o direito como ele o vê. É claro que tudo isso se manifesta na decisão, tem de se manifestar. Essa, na verdade, é a garantia do cidadão. A garantia do cidadão não é que o juiz siga as súmulas. A garantia do cidadão é que o juiz tenha sensibilidade suficiente para perceber que, naquele caso concreto, aquela súmula traz injustiça, e ele tenha liberdade para decidir assim. Ah, mas só ele pensa daquele modo. Bom, para isso há sistemas recursais, em um determinado momento será uniformizado. Isso terá o seu tempo? Terá o seu tempo. A democracia também tem o seu ônus. Isso pode ser resolvido de várias formas, por exemplo, prestigiando-se a decisão de primeiro grau, desde que razoável. Porque o que acontece hoje é que, geralmente, o segundo grau simplesmente substitui uma visão de mundo por outra, ambas razoáveis. Será que este é o modelo ideal? Mas essa é outra discussão. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: este tipo de tutela pressupõe um outro perfil de juiz.
Um juiz que pense nas consequências das suas decisões. Um juiz que não diga simplesmente o que não está nos autos não está no mundo. Um juiz que não diga simplesmente, bom, eu não estou aqui com elementos bastantes, segundo a letra fria da lei, para antecipar a tutela. Então não a antecipo. Sim, mas o cidadão precisa do remédio ou ele vai morrer. Isto não me diz respeito. O que me diz respeito é a letra fria da lei. Se o que está ali não está presente, pereat mundus, pereça o mundo. Esse era o modelo liberal formal. Este é o modelo que felizmente está sendo superado. E digo com muita segurança, felizmente. Ah, mas o senhor diz isso porque vem da Justiça do Trabalho. Meus amigos, só digo mais isso, pensem depois, reflitam em casa e vão perceber que o mais ativista de todos os tribunais é o Supremo Tribunal Federal. É o mais ativista de todos. E tem de ser. Porque a separação de poderes não é estanque. Os poderes devem ser, diz a Constituição, artigo 3º, harmônicos entre si. Checks and balances é uma ideia dinâmica, de tal maneira que a omissão de um poder, eventualmente, poderá ser suprida pela ação de outro. E é isso que tem acontecido. Então, nesta nova visão de mundo, vejam lá, eu vou pensar o chamado procedural due process, o devido processo formal, também na sua perspectiva substantiva, material. E aí nós vamos caminhar, vejam aqui, com Guilherme Marinoni, entre outros autores, que procuram ressignificar jurisdição. Jurisdição não é só dizer a vontade concreta da lei, como dizia aqui Ovenda, porque sequer é possível, sociologicamente ou psicologicamente, dizer qual é a vontade concreta da lei. Jurisdição é, sobretudo, uma função de tutela. Então, o sentido da jurisdição é dar a tutela, é proteger os direitos do cidadão, fazê-los valer. Esta é a função da jurisdição. Agora começa a fazer sentido haver instrumentos que permitam, desde logo, a satisfação de um direito ou de um interesse. Ainda que caiba depois um contraditório diferido, ainda que caiba depois aprofundar uma instrução. Aí diz então Marinoni, vejam lá, a norma constitucional que afirma a ação institui o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. O direito do cidadão não é só o direito de acesso à jurisdição. Porque acesso à jurisdição é muito simples, não é? Temos debatido isso também muito intensamente na Associação Nacional. O Conselho Nacional de Justiça, as corregedorias, às vezes querem decisões dentro de prazos, ótimo. Garantia do cidadão também, duração razoável do processo. Mas e os processos complexos? Um processo complexo, vamos imaginar, de 12 volumes, como tive certa vez, envolvendo danos estéticos, danos à saúde, e envolvendo 2 ou 3 perícias. Será que é razoável que eu julgue esse processo em 50 dias? A razoabilidade do tempo do processo depende da sua complexidade. Isto quem aferirá é o juiz natural, não o corregedor. Isto tem de ser considerado também. E aí sim, vejam, a tutela pode ser rápida e inefetiva. Eu tenho uma demanda processual média de processos novos, ano, de 2.000, 2.100, novos. Eu poderia simplesmente, se quisesse, e se não tivesse a menor consciência, eu poderia simplesmente resolver todos os meus problemas com estatística, estabelecendo como premissa a de que, se não houver algo absolutamente evidente para mim, ou seja, direitos que poderiam ser, de repente, cobrados ou pedidos em um mandado de segurança, tão líquidos e certos que são, se não for assim algo absolutamente transparente, julgarei improcedente. É muito mais fácil julgar improcedente. O dispositivo terá 2 parágrafos.
E no final ainda posso cometer um erro e chamar o Ministério Público de inseto. Serei um bom juiz? Não. Eu estarei resolvendo o meu problema profissional. As minhas estatísticas são ótimas. Eu não tenho atrasos. Agora vamos ver o conteúdo das minhas decisões? Cidade industrial, eu conheço o meu gado. A maior parte das sentenças que eu prolato são procedentes. De repente passo a julgá-las improcedentes. Porque estabeleço um critério mais rigoroso de qualquer coisa. Será isso jurisdição efetiva? Poderá ser jurisdição rápida, mas inefetiva. Não é esse o direito do cidadão. Então vejam, jurisdição efetiva pressupõe, é claro, a prática de atos capazes de influir sobre o convencimento judicial. Contraditório, ninguém está negando isto. Apenas temos de ver que, a depender da urgência da situação, o contraditório pode ser diferido. O contraditório pode ser diluído. O contraditório pode ser amenizado, não sou eu que estou dizendo isso. Ovídio Batista novamente. Mas continuamos lá. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva obriga o juiz a garantir todos os seus corolários da tutela, como o direito ao meio executivo capaz de permitir a tutela do direito. Justiça do trabalho, o trabalhador não come a sentença. E por quanto tempo nós nos concentramos na fase de conhecimento? Aqui a Justiça do Trabalho despertou, e o próprio TST tem um papel importante nisto. Reconheceu a importância da execução. Porque eu me lembro que quando eu ingressei na Justiça do Trabalho, o normal era que o juiz tratasse do conhecimento e o diretor de secretaria tratasse da execução. Mas o mais importante é a execução, é a satisfação do direito. Felizmente, esta ótica já está sendo revista. Então, o meio executivo capaz de permitir a tutela do direito faz parte da ideia de um devido processo legal, como direito a uma tutela jurisdicional efetiva. E mais, vejam lá, procedimentos e técnicas processuais adequadas às diferentes situações de direito substancial. E aí Marinoni fala das novas técnicas processuais. É claro que os senhores todos vão se lembrar que o grande passo qualitativo do direito processual foi o reconhecimento de que a ação é um direito abstrato. Dugan-Kolb, todos vocês vão se lembrar dessa história. Então, o fato de não ter o direito material não significa que o indivíduo não tenha o direito à ação. Ótimo. Mas também não podemos pensar, e isto é o que os processualistas têm dito, muito claramente, muito particularmente a Escola Processualista de São Paulo, professor Bedak, professora Ada, é que, por outro lado, a ação e o processo não podem estar completamente desataviados do direito material. Pelo contrário, a pretensão material tem de relevar, afinal, o processo é instrumento. Bom, então eu tenho de perguntar, instrumento para quê? O que está em jogo? E vou além, o legislador tem de ter esse cuidado, eventualmente ele não tem, o juiz poderá fazê-lo. O juiz poderá adaptar o procedimento, modificá-lo em relação ao que está na lei, para prover uma tutela mais efetiva, de acordo com a pretensão material. Que absurdo que ele veio falar aqui! Como é que o juiz vai mexer no procedimento? O procedimento é sagrado! Por quê? Ou seja, eu parto da premissa que o 273 do CPC não me permite antecipar tutela de ofício. Para mim, interpretação tosca, me permitam. Mas vamos dizer que eu parta desta premissa, que é o que está escrito ali. Aí sou juiz de direito e volto àquela questão do remédio. Ou antecipo os efeitos da tutela de mérito e dou imediatamente o direito ao medicamento, ou o sujeito morrerá. Direi o quê? Não, mas o procedimento não me permite. Cidadão, lamento comunicá-lo que você vai morrer. Sim, mas é a minha vida. Ora, mas o que é a sua vida diante do procedimento? Vejam que isso não faz sentido nenhum. Agora, nossa, ele é revolucionário. Meus amigos, isso está escrito no Código de Processo Civil de Portugal. Eu estive lá. É um processo extremamente formalista. E, no entanto, está lá, artigo 206, se não me engano. 206A, se não me engano. Agora mudou.
Foi editado recentemente o novo CPC. Mas reproduziu-se o princípio da adequação formal. O juiz, de acordo com a necessidade, poderá, sim, adaptar o procedimento àquela necessidade. Então, esse tipo de tutela que nós vamos discutir, e que nós estamos discutindo, tem a ver com esta realidade. Bom, e o que tudo isso tem a ver, então? Essas são as coisas que eu disse a vocês. O que isso tudo tem a ver com o meio ambiente do trabalho? Como eu disse, o procedimento tem de ser adequado à natureza da pretensão material. Se vamos pensar em meio ambiente do trabalho, temos de começar a reconhecer algumas coisas. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está lá no 225 da Constituição. Agora, meio ambiente é o quê? Meio ambiente tem de ser entendido como uma gestalt, ou seja, fenomenologicamente, são várias dimensões que se interpenetram de tal maneira que há uma influência recíproca das partes para com o todo e vice-versa. São partes indissociáveis como sistema. Do que eu estou falando? Daquilo que os senhores veem nos livros de doutrina. Meio ambiente natural, flora, fauna, subsolo, atmosfera, recursos hídricos. Meio ambiente artificial, praças, logradouros, ruas, etc. E como isso impacta na vida das pessoas. Meio ambiente cultural, está lá no 216 da Constituição Federal. Não é? Então, estamos falando das manifestações folclóricas, estamos falando dos espaços com especial valor turístico, especial valor paisagístico, etc., etc. De tudo aquilo que agrega valor, seja ambiente natural, seja ambiente artificial, por conta das memórias que traz, portanto, por conta do significado que traz para certos grupos sociais. E meio ambiente do trabalho, que não é invencionice de advogado trabalhista, de juiz trabalhista, de procurador do trabalho. Não, está constitucionalizado. Se alguém inventou, foi o constituinte originário, que no artigo 200, inciso 8º, expressamente menciona o tal meio ambiente do trabalho. E qual é a característica desse meio ambiente do trabalho? Bom, algumas características. Ele é difuso, é um interesse difuso, de modo que não é possível atender a rigidez laborambiental apenas para uma pessoa. Se o meio ambiente do trabalho estiver equilibrado, vão fruir dos seus benefícios todos os que estiverem sujeitos a este ambiente. Daí a indivisibilidade desse interesse. Mas, vejam, ele é dotado, e é importante que se reconheça isto, de jusfundamentalidade. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de terceira geração, ou de terceira dimensão. Já se falam em outras gerações, não é? Direitos de quarta geração, como o direito à informação, o direito à democracia, direitos de quinta geração, direitos biogenéticos, etc. O direito de não ser clonado, o direito de quinta geração. Mas não chegamos tão longe. Como o Dr. Carelli demonstrou também, a preocupação com o meio ambiente do trabalho talvez tenha sido das primeiras preocupações do direito do trabalho. Estava já lá na Lei de Pio. Final do século XIX. O que me permite dizer o seguinte, e isto é importante que se veja também, o direito do trabalho hoje é muito pensado na perspectiva do direito individual e, portanto, uma perspectiva contratual. Há três grandes males, eu penso, no direito do trabalho como ele é pensado hoje. Ele foi excessivamente contratualizado. Ele foi excessivamente patrimonializado, é aquilo que a gente conversava no começo. Tudo se resolverá em monetização, pague-se. Ah, mas ele perdeu um braço, pague-se. E a sua individualização, patrimonialização, individualização e, como disse a vocês, a perspectiva de que são interesses menores, contratualização, são coisas que se resolvem no pacta sunt servanda. Não são, pois a primeira coisa que os senhores aprendem em teoria geral do direito do trabalho é que os direitos trabalhistas estão cercados por uma irrenunciabilidade,
de tal maneira que o espaço do contrato é mínimo, portanto, a discussão juslaboral em torno do contrato também deveria ser mínima. Isso deveria ser o principal, mas não é. E, tradicionalmente, o direito do trabalho, inclusive, foi equiparado ao direito civil, direito privado. Há juristas portugueses, Menezes Cordeiro, por exemplo, que até hoje dizem que o direito do trabalho sequer tem autonomia dogmática. Ele é ramo do direito civil. Para mim, o direito do trabalho está muito mais próximo do direito público do que do direito privado. Mas é a minha opinião. Desculpem. Vejam lá. Então, estamos falando de um direito fundamental. Está lá no artigo 225. Os direitos fundamentais não têm que estar no artigo 5º? Não, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isto. Lá na época da IPMF, lembram-se do IPMF, que precedeu a CPMF, era o Imposto sobre Movimentações Financeiras. Àquela altura, na emenda constitucional número 3, o Supremo Tribunal Federal disse que ela era inconstitucional, porque violava uma garantia do cidadão, um direito fundamental do cidadão, que era o direito à anterioridade tributária, que não estava no artigo 7º. Então, que não estava no artigo 5º, desculpem. Então, ali termina este tabu. E em vários votos de ministros se dizia, por exemplo, da menoridade penal, que está lá no 228, e do meio ambiente. Então, tem materialidade jusfundamental, ainda que não esteja no artigo 5º. Isso não há nem dúvida. Ora, exatamente nestes casos é que a chamada tutela inibitória faz mais sentido. A tutela inibitória de remoção do ilícito. O pressuposto é, então, uma ameaça objetiva e atual de lesão de direito. Eduardo Talamini. Uma ameaça objetiva e atual de lesão a direito. E se for um direito fundamental, obviamente, a reação processual tem de ser ainda mais intensa. Isso aqui seria só para dizer a vocês, para provar a vocês, que o meio ambiente do trabalho é, de fato, um conceito ligado à ideia de tutela ambiental em geral e detém jusfundamentalidade. Mas não vou me perder nisso, apenas vou mencionar, vejam, o famoso PIDESC, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é de 66. Artigo 7º, os Estados-partes reconhecem o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente a segurança e a higiene do trabalho. Então, não são os advogados trabalhistas que estão dizendo. Não é a Justiça do Trabalho que está dizendo, é a Organização das Nações Unidas. Depois, no artigo 12, as medidas dos Estados-partes que poderão adotar a fim de assegurar o pleno exercício desses direitos do pacto, incluirão medidas que se façam necessárias para assegurar a melhoria de todos os aspectos da higiene do trabalho e do meio ambiente. Vejam, estabelece-se aqui o direito à melhoria das condições de trabalho, que é o que está lá no artigo 7º, caput infine da Constituição, e às vezes as pessoas não compreendem também. É o que eu acabei de dizer, o empregador tem por dever público, inclusive, o de acompanhar o estado da técnica. Julguei um caso uma vez em que o empregador tinha lá na prensa o equipamento de proteção individual, só que era um equipamento obsoleto, que ele havia comprado há 10 anos. Este equipamento permitia que ele, com o pé, movimentasse a prensa. De tal maneira que, em um certo momento, o Tico não falou com o Teco e ele baixou a prensa no momento em que a mão estava no local a ser prensado e perdeu os dedos. Aí nós verificamos que, naquele momento histórico, o mercado já oferecia, mais ou menos pelo mesmo preço, um outro equipamento que exigia que, para operar a prensa, ele teria necessariamente que tirar a mão do local de atuação da prensa. Uma coisa simples, mas muito mais garantista do ponto de vista humano. E ele não tinha, pois eu o condenei. Ah, mas eu tinha o equipamento. Sim, mas você tinha um equipamento obsoleto, que não cumpriu a sua função. Ainda aqui, a ideia de trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho fala expressamente em meio ambiente do trabalho equilibrado, junto ao direito ao trabalho, à liberdade do trabalho, à igualdade do trabalho, às justas condições de trabalho, à proibição do trabalho infantil, à liberdade sindical. Junto com tudo isto, haverá trabalho decente se houver meio ambiente do trabalho equilibrado.
que é esta tutela inibitória? Vejam aqui o seguinte. Se nós pensarmos em meio ambiente de trabalho, eu começo por aqui, nós poderíamos pensar, é claro que se formos, digamos, ainda mais cuidadosos, vamos inclusive ter uma classificação maior. Mas eu vou trabalhar com esta aqui, trinária. Nós vamos ter, além das tutelas indenizatórias, tutelas comuns, que são realmente as mais ordinárias, a que nós mais frequentemente vemos no foro, nós temos a possibilidade da tutela cautelar. A tutela cautelar, os senhores vão se lembrar disso, é acessória. Ela pretende garantir o resultado útil de um outro processo dito principal. E aí, para isto, temos os artigos 198 e seguintes do CPC, que vão se aplicar subsidiariamente ao processo do trabalho. Nós podemos ter, está ali embaixo, não dá para ler, mas a tutela antecipatória, que é como no Brasil nós chamamos, o que os italianos chamam de tutela sumária. Esta já não é acessória, ela é tutela de urgência, mas não é acessória, ela tem caráter principaliter. Já se antecipam os efeitos do mérito. A ideia básica é que na tutela cautelar, a pretensão que eu atendo não corresponde ao objeto pretendido na ação principal. Então eu susto os efeitos do título, que é uma coisa, para depois anulá-lo, que é outra coisa. Na antecipação de tutela, não, eu antecipo os efeitos já do objeto processual que eu pretendo ao final. E a tutela inibitória é uma terceira coisa. Primeiro, não se confunde com a tutela cautelar, porque ela não é acessória e ela não é provisória, ela é definitiva. Mas também não se confunde com a antecipação de tutelas, embora a chamada técnica antecipatória possa existir na tutela inibitória. Então, na ação inibitória haverá uma liminar que terá este efeito de inibir ou de remover o ilícito. A técnica antecipatória cabe, mas ela não está simplesmente antecipando efeitos do mérito. A inibição já é o mérito em si. O bem da vida que se busca aqui não é o pagamento de algo, não é a posse de um bem imóvel. O bem da vida é a própria inibição, é a própria remoção de ilícito. Onde nós temos isso? Quando eu dou esta aula na graduação, sempre me pergunto, professor, mas onde é que está aqui na CLT? Tutela inibitória, aqui no CPC, onde é que está ação inibitória? Não há. Esta é uma construção doutrinária a partir do que nós temos na lei, e a partir do reconhecimento de algo que é histórico. Vejam, lá nas ordenações filipinas, já estava previsto, se alguém se temer de outro que o queira ofender na pessoa, direitos fundamentais, ou lhe queira sem razão ocupar e tomar suas coisas, poderá requerer ao juiz que o segure a ele e as suas coisas do outro que o quiser ofender, a qual segurança o juiz lhe dará e mais procederá contra o que a quebrantou e menosprezou o seu mandado. Ou seja, o bem da vida é remover ou prevenir o ilícito, a agressão, muito particularmente se for contra direitos fundamentais, que é o nosso caso aqui. E mais, implícita à medida, ou implícitos à medida, estão os poderes do juiz de agir contra aquele que não cumprir o seu mandado e fazê-lo cumprir. Então, afinal, não é nada tão novo. Bom, onde é que nós vemos isso na legislação, embora não esteja classificado assim? O artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347. Vejam lá depois, ali é típica tutela inibitória. Artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, típica tutela inibitória. Artigo 461 do CPC, aquele que diz que o juiz deverá tomar medidas para garantir a chamada tutela específica, que, em sendo a remoção ou a prevenção do ilícito, será tutela inibitória, porque ali estão previstos todos os poderes, estão previstas todas as possibilidades do juiz para fazer valer a vontade do Estado juiz, inclusive apreensão de bens, etc., etc. Fixação de astrintes,
há um largo espectro de possibilidades para fazer cumprir a decisão daquela tutela específica. Sigo aqui. Bom, então vejam, os senhores poderiam me perguntar, ele vai falar do procedimento, ele vai dizer dos prazos, etc. Não tenho prazos a dizer aos senhores. Não há um recurso específico, porque eu não estou falando aqui de um tipo de procedimento, eu estou falando de um tipo de tutela. E esta tutela inibitória pode ser buscada na ação civil pública, na ação civil coletiva. Como pode ser buscada? Isso que é importante, vejam que nós vimos no começo da nossa conversa. Me permitam, pode ser buscada em uma ação reclamatória comum. Basta que se trate de um pedido de obrigação de fazer ou de não fazer e que seja formulado nos termos do 461 do CPC. Os senhores estarão trabalhando com tutela inibitória em tese e princípio. E os prazos, os procedimentos, os recursos são os mesmos daquele procedimento. Mas os senhores estão trabalhando com a tutela que será a mais adequada se estivermos falando de meio ambiente do trabalho. E neste caso, então, o que os senhores têm de ter em mente? 3 princípios. Então, são os princípios que regem a tutela inibitória. Primeiro, a menor restrição. Ou seja, 5 minutos. A menor restrição. Ou seja, em qualquer execução ou ato interventivo ligado à tutela inibitória, eu devo fazê-lo, na medida do possível, da forma menos restritiva para o réu. É um pouco a ideia da execução, tanto que o artigo 620 do CPC diz com a execução. Sim, mas daí tudo que você disse cai. Não, porque isso tem de ser coordenado com o segundo princípio, princípio do meio mais idôneo. Então, eu tenho de buscar aquele meio que permite a efetividade da tutela do direito do autor. Não valerá um meio inidôneo. E para coordenar esses 2 princípios, a proporcionalidade, ponderação, balance, balancear. E aí, caríssimos, se estivermos diante de uma medida idônea mais agressiva, a restrição será maior, mas nós privilegiaremos a idoneidade. A idoneidade é sempre o primeiro elemento. Dentre as várias possibilidades de tutela idônea, vejam lá o 461 do CPC, uma enorme gama de medidas que o juiz pode adotar para garantir aquele direito. Dentre as várias tutelas idôneas para assegurar o que o juiz quer, a remoção daquele ilícito, daquele desequilíbrio laboral-ambiental, a correção daquela linha de produção, a obstaculização da instalação de uma máquina cujo ruído será especialmente agressivo, sem o competente equipamento de proteção coletiva. Entre as várias possibilidades de se evitar este ilícito, se todas forem idôneas, aí sim eu buscarei a menos restritiva. Esta é a ideia. Para falar de um caso, como eu disse aos senhores, isto é absolutamente plástico. Serve para o que os senhores tiverem em mente. Ah, tem um problema, e vejam, é engraçado, porque o Ministério Público Estadual, lá nos idos da década de 80 do século passado, né, era useiro e vezeiro em utilizar isto. Me lembro de várias ações civis públicas movidas pelo MPE do meu estado de São Paulo, para corrigir linha de produção, porque ela devolvia à sociedade uma legião de doentes. E era o MPE, estava utilizando esse instrumento. Hoje, quem faz isso, e com muita razão, a legitimidade é mesmo deles, é o Ministério Público do Trabalho. Então, há um problema na linha de produção, como corrigir? Tutela inibitória de remoção de ilícito. Há um risco de, olha, veja, uma vez um colega me liga, sempre conta esse caso. Eu tinha acabado de sair de Guaratinguetá e estava em Taubaté. Ele assume a vara de Guaratinguetá, me liga. Ô, Guilherme, você conhece a empresa tal? Conheço. Pois é, recebi aqui sexta-feira um pedido do Ministério Público do Trabalho para interditar, vejam lá, 161 da CLT, para interditar uma caldeira. Porque diz o MPT, essa caldeira tem risco de explosão,
são turnos ininterruptos, vai ficar o fim de semana todo aí, era a época que ainda não tinha os plantões e tal. Aí ele me diz, mas o Ministério Público juntou aqui um parecer técnico preliminar que ele fez lá com os peritos dele mesmo, tem 5 laudas, só que está tudo muito inseguro. Estou te ligando só para perguntar da empresa, porque eu vou indeferir isso aqui. Segunda-feira eu vejo. Eu digo isso para ele, bom, tudo bem, pode ser que segunda-feira você veja. Tomara que você veja. E tomara que o MPT esteja errado. Porque se esse negócio explodir no sábado, o que você vai ver na segunda-feira é uma manchete. Morrem 80 trabalhadores. Subtítulo, Ministério Público avisou e o juiz se omitiu. É isso que você vai ver. É isso que você vai ler. Aí você não precisa nem ir lá, porque nem vai existir mais o local. Ah, mas isso é verdade, né? Quando você desliga uma caldeira, há um certo tempo, às vezes um dia ou mais, para que ela se reaqueça, etc. E aí há perda de produção, a empresa perde dinheiro. Ah, mas estão alegando aqui, o advogado da empresa veio aqui, está alegando que vão ser tantos milhões. Bom, aí, disse a ele, aí é com você, quanto é que você acha que vale a vida desses 80 trabalhadores? Em tese, porque de repente ninguém morre, né? Mas e se morrerem? Pense nessa perspectiva. E ele deu a liminar. Tutela inibitória. Tá? Isto numa ação civil pública. Tudo bem? Então vejam, o que diz 161, para terminar? A interdição de estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, assim como o embargo de obra, serão deferidos, o que está lá, exatamente é isso, serão determinados pelo delegado regional do trabalho. Hoje seria o superintendente regional do trabalho e emprego. Isto aqui é uma tese que eu apresentei naquela primeira jornada de Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho, que houve lá em Brasília, envolvendo o TST, os sindicatos, a ANAMATRA, uma série de instituições, a própria OAB, o Ministério Público do Trabalho, inclusive eu estava lá exatamente com o Carelli, né, éramos fomentadores exatamente no mesmo grupo. E eu apresentei esta tese, que foi depois aprovada em plenária. Para dizer algo que para mim é óbvio, mas não era óbvio à época. Primeiro, se o superintendente regional do trabalho e emprego pode, obviamente que o juiz também pode. Porque, paz, meus senhores, havia dúvidas. Não, o juiz não, tem que pedir para o superintendente. O juiz não. O juiz só vai decidir se o superintendente se manifestar. Faz sentido nenhum. É aquela visão do juiz liberal moderno. Se não diz que você pode, você não pode. É claro que o juiz pode. Inclusive não precisa, não é uma jurisdição subsidiária, não precisa passar pelo superintendente, pode ir diretamente ao judiciário. Até porque, às vezes, as coisas não funcionam bem. Só para dar essa notícia, sairá provavelmente amanhã no Conjuro, um artigo meu, do colega Ney Maranhão, que talvez alguns já conheçam, e de um advogado de Campinas, questionando a portaria 66 de 2013 da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia, que proíbe os auditores fiscais do trabalho de proverem administrativamente essa tutela. Somente o superintendente poderá, porque tradicionalmente isso é delegado, e os próprios auditores fazem as interdições. Mas imaginem o tamanho do Estado. E aí somente os superintendentes poderão fazer isto? Ora, isto é o antiprincípio da prevenção, não faz o menor sentido. Agora, num caso deste, obviamente que o auditor fiscal, tendo uma portaria que diz, olha, você não tem esse poder por delegação, não faça, eventualmente não fará. Nós até estamos lá sustentando que ele deve fazer, até em caráter de legítima defesa de terceiro, apesar da proibição da portaria. Porque senão é a mesma história. Ah, não, mas o superintendente me proibiu. Sim, mas eles vão morrer. Ah, pois é, mas eu fui proibido. Então, até como legítima defesa de terceiro, poderia ser feito e não seria ilícito. Mas, se os auditores não fazem, quem fará? O judiciário. É óbvio, o poder judiciário. Então, é uma hipótese típica de tutela inibitória prevista na CLT e que o juiz poderá fazer. Então, poderá fazer, inclusive, aqui, com base nos artigos 1º, 5º e 21 da Lei de Ação Civil Pública, em tutela judicial coletiva em matéria laboral-ambiental. E aí, vejam, isso poderá ser inaudita altera parte, e geralmente, quando, por exemplo, o MPT ou o próprio sindicato, raríssimo, nunca vi, mas ou o próprio sindicato traz um laudo preliminar, para mim é o quanto basta. Para liminar, para antecipação
da tutela inibitória. Ou poderá ser após justificativa prévia, audiência de justificação prévia, artigo 12 da Lei Civil Pública, e mais, com a inversão do ônus da prova. Se for fazer, num caso como esse, em que haja verossimilhança da alegação, por exemplo, com audiência de justificação prévia, quem deverá demonstrar que não há o risco naquela máquina, naquele equipamento, naquela obra, será o réu. Mas que absurdo! 818 da CLT, cada qual prova o que alega. Bom, cada qual prova o que alega, eu me lembro de um trecho lá do Manuel Teixeira Filho dizendo o seguinte: o empregado diz, fazia 12 horas extras por semana, o empregador diz, não fazia, quem alegou que não fazia é o empregador, ele que prove. Aí cabe tudo. Então é claro que não é isso. Também o ônus da prova tem de se adequar aos interesses materiais em jogo. Também o ônus da prova é aquela mesma ideia de instrumentalidade material que eu dizia a vocês no início. E aí vejam, de novo, não sou eu a dizer, Canotilho, Max Nierhaus, que é um autor alemão. Quando estivermos falando de direitos fundamentais, o regime do ônus da prova tem de ser modificado para priorizar a tutela do direito ambiental. E, para encerrar, falávamos dos mecanismos consequenciais da tutela inibitória. Se o mandado não é cumprido, como diziam as ordenações filipinas, o que pode ser feito? Várias coisas. Digo uma última vez, vejam o 461 do CPC. Mas o que é mais comum de se indagar? Prisão civil pode? Eu tinha muitas respostas para essa pergunta, inclusive a partir do 461. Agora já não as tenho mais. Bem ou mal, diz a súmula vinculante número 25, que não cabe sequer mais a prisão por depositário infiel. A minha tese aqui era de admitir uma figura de prisão por contempt of court. Mas o próprio Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, no HC 42.896 de Tocantins, tem dito que isto não é possível sem uma previsão expressa. Se agora nem mesmo o que tem previsão expressa se admite, não há possibilidade disto, pelo menos do ponto de vista da legislata. Prisão penal, crime de desobediência, já vi, colegas juízes, equívoco, visto certa vez, não se cumpre o mandado, ordem de prisão e manda o oficial de justiça com um mandado de prisão para prender o sujeito por crime de desobediência. Esse juiz está pedindo um processo de abuso de autoridade. Porque, primeiro, um juiz não criminal jamais prende por mandado, jamais prende por mandado. E segundo, crime de desobediência é crime de menor potencial ofensivo, artigo 61 da Lei 9.099, não admitirá prisão em flagrante. Admitirá termo circunstanciado e lá o compromisso de comparecer perante o juiz criminal. Não haverá prisão em flagrante. Então, prisão penal, esqueçam. Sobram as cominações pecuniárias, as famosas astrintes, né? Artigo 84, parágrafo 2º do CDC fala, a Lei de Ação Civil Pública fala. Plasticidade, o que os senhores terão de levar em conta? Capacidade econômica do demandado, capacidade de resistência do demandado, ele pode não ter capacidade econômica, mas pode ter quem o ajude nisto, e o seu comportamento mais ou menos culposo, assim como a repercussão individual e social da conduta indesejada. Para concluir, já está todo mundo desesperado. Isso aqui, meus caros, eu trago da própria obra do professor Marinoni, mas foi algo que me chamou muito a atenção e que eu tenho repercutido. O professor Marinoni é formado na Federal do Paraná, em 1976, e o seu paraninfo foi o conhecido professor Lamartino Lira. E vejam o que ele disse na sua oração final. Já não creio nas belas frases, nem nos mitos bem pensantes. Coisas como o juiz é a boca da lei. Continuo a crer com fé amarga e sólida nos valores dos quais as belas frases e os belos mitos não passam de caricaturas. Creio na justiça. Este deve ser o ponto de vista primeiro do advogado, do juiz, do procurador, quando lida com tutela inibitória. O resultado justo, depois o resto. Muito obrigado.